Vamos dar início à nossa reunião da manhã de hoje, com todo carinho, com todo amor. Vamos ler a página de preparo de ambiente, intitulada Caridade Essencial. Essa página é muito linda para o assunto, né? Caridade Essencial. Está no livro Linha de Luz, no capítulo 110. E a caridade essencial é esta, que andamos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andais nele. São palavras de Jesus, segundo João, no segundo capítulo, versículo 6. Em todos os lugares, a situação da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo, a luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência e da fé religiosa que foi chamada. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A assistência, medicação e ensinamento constitui modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferente de uma virtude única. Conjuga-se completam-se com todos, nobre e digno. Ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui em seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraterno. Sem razão disso, as menores manifestações da caridade, nascida da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indispensáveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de permanecermos, de pensarmos também e agirmos segundo o ensinamento do Divino Mestre no Evangelho, e a caridade da vida que vivemos verdadeiramente, Ele para que Ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançarmos
intensificar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas diante de nós, mesmo nos instantes de suprema testemunho de nossa fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz, se deixarmos de praticar a caridade, de devotar o nosso coração ao bem. Nós vamos ter essa dificuldade dentro de nós de permanecermos vazios perante o mundo. E nesse instante nós estamos elevando o nosso pensamento a Deus com todo amor, com todo carinho, e vamos elevar os nossos pensamentos à majestade do Teu reino, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, para, nesse instante, nos ofertar o trabalho do bem, que é a caridade de servir através da palavra. Nesse instante, Pai, nós Te pedimos toda a proteção, todo amparo por todos que nos assistem e que estão nos assistindo, por esse momento de luz, de amor, de bondade, por essas horas, desses dias que se passaram, com as nossas intenções voltadas sempre para o bem. Pai, de todo o coração, estamos aqui mais uma vez, hoje, 14 de novembro de 2023, com os nossos pensamentos voltados para o bem, para o amor, para a felicidade de viver com todos que nos cercam e que encontramos em nosso caminho. E nesse instante, Pai, com a presença dos nossos amigos espirituais, com a presença do nosso querido Frei Fabiano de Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima, nós pedimos, Pai, permissão para dar por aberto o nosso estudo na nossa casa Vinha de Luz, dentro desse clima de muito amor, de muita gratidão a Deus. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Nós hoje estamos para fazer o nosso estudo, cujo tema é sobre a caridade, que a página nossa de preparo de ambiente já nos chamou bastante atenção com relação a esse assunto tão importante na nossa vida. Quando nos fala que há a existência da fé religiosa que foi chamada, quer dizer, esse orvalho divino, é uma prova do nosso sentimento. Muitas pessoas até hoje ainda não entendem o que é ter fé. Quando a gente fala em pensamento, a pessoa acha que pensamento é uma coisa, ter fé é outra. Mas o nosso pensamento é a maneira de se justificar a nossa fé. Quando nós estamos pensando, trabalhando e vivenciando dando vida a qualquer pensamento, nós estamos cultivando a nossa fé. E a caridade sem fé é como se representa um vazio, que ela não pode existir e não existe. Todos nós podemos, acima de tudo, pensar nos maiores projetos de nossa vida, esse em qual eu me destinei na manhã de hoje falar sobre a caridade, é um ato de fé e é um gesto de caridade. Por onde as nossas palavras se dirigem, elas são ouvidas para uns como um bálsamo consolador, para outros que têm dificuldade de receber a graça de Deus. Uma certa vez eu estava fazendo um estudo e a pessoa que assistiu o nosso estudo, a nossa palestra edificante, lá na casa de Leon Denis, em Bento Ribeiro,
O companheiro se encontrava em Pernambuco, lá no Nordeste do Brasil, e ele ficou encantado, que todas as nossas recomendações serviram para aliviar uma mágoa, uma dor moral em que ele passava, além de moral, fisicamente. E ele recebeu essa graça com todo amor, com todo carinho. Depois ele mandou uma pessoa especialmente nos agradecer. Que o nosso gesto de bondade não tem distância. Aonde a gente destinar o nosso pensamento é como uma centelha de luz. Ela viaja pelo tempo afora até atingir os objetivos. Nós já fizemos tratamento para pessoas no norte e as pessoas receberam, em Portugal, receberam auxílio através das cirurgias espirituais. Como aqui está falando que nossa assistência, medicação e ensinamento constitui modalidade santa da caridade. Tudo aquilo que a gente se predestinar para o bem. Muitas vezes a gente se questiona, fica lamuriando, porque as pessoas não entendem. Elas não entendem o que é que a gente quer. A gente, às vezes, se dirige a uma pessoa para dar um parecer, a pessoa está querendo, a pessoa não aceita e acha que a gente está querendo atrapalhar a vida deles. Mas a nossa intenção, nesses dias eu estava recebendo a comunicação de um amigo espiritual, ele pediu encarecidamente para não me preocupar com a intenção do outro, me preocupar pelo que eu estou fazendo pelo bem do outro, que você está fazendo pelo bem do outro, porque isso é que é importante. E a gente alimentar essa esperança viva. Ninguém pode assistir a outros com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. É preciso que a gente se identifique com esse nosso gesto de bondade, de carinho, de amor, que a gente tenha essa intenção sincera de ajudar, de servir. Hoje mesmo, eu passando ali na rua, encontrei uma pessoa na mendigança e eu olhei para ele num estado tão deprimente que dava pena, né? Eu voltei para oferecer alguns trocados a ele, eu tinha pouco no bolso, mas ele nem sequer agradeceu por estar tão privado até da palavra, até de se relacionar com a palavra. E a gente sente no nosso coração a vontade que eu tenho, que a gente tivesse, como nós aqui de Campo Grande, e ainda essa semana eu estava lembrando, tão bom que a gente tivesse uma casa transitória, que a gente pudesse encaminhar essas pessoas. O rapaz, eu acho que não tinha 30 anos de idade, totalmente ao abandono, sem fazer higiene do corpo há anos, da cor de carvão, né? Uma casa dessa, uma criatura dessa, ser recolhida para ser tratada, né? Uma certa vez eu vi passando lá na estação de Paciência, um grupo de rapazes que trabalhavam no posto de gasolina se compadeceram de um rapaz com esse mesmo aspecto que chegava lá para pedir esmola e para pedir sobra da alimentação deles na hora do almoço. E eles, com todo amor, com todo carinho, ofereceram a ele um banho. Ele já estava mais de uma hora tomando banho sem conseguir remover a sujeira do corpo. Mas estava feliz debaixo da chuveira, estava muito feliz. Eles disseram, ele não vai vestir a roupa dele, nós vamos dar a nossa roupa a ele, para ele vestir. A gente vê que ainda existe alguém no mundo que se preocupa. Tem pessoas que têm nojo, não chegam perto, né? Então é preciso a gente preparar o nosso coração, o espírito de boa vontade, para os que necessitam, que ninguém ensinará com segurança se não possui em seu favor os atos de amor ao próximo. A gente não pode ajudar sem saber. Tem muitas vezes, hoje eu estava questionando
Às vezes a pessoa está dentro das nossas casas espíritas, de oração, nossos templos espíritas, mas ainda não acordaram, não sabe como fazer. Pensa que é fazer qualquer coisa, é ir lá, conversar, varrer, fazer qualquer coisa, mas não é. É devotar também o sentimento de amor, de carinho, de gratidão. E a gente vê que algumas casas nossas estão passando por dificuldade por falta de uma recepção, não é? Uma recepção, chegar na porta, receber a pessoa, conversar, dialogar, trocar uma ideia, perguntar qual é a razão que a pessoa está chegando ali na casa, né? Não é isso? Receber com alegria, como nós na nossa casa recebemos com aquela alegria, e às vezes para sair dá trabalho, né? Porque as pessoas ficam, se aconchegam, e a gente sente falta desse bem, desse carinho. E é essa maneira da gente se viu, porque a gente já está sabendo. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas na sincera disposição de servir, a gente ter esse carinho, ignora o que está acontecendo. Uma vez eu falando, eu passava lá na Pedra de Guaratiba, para ir para a praia, para esperar da hora para a casa se abrir. E tinha um companheiro da vizinhança que ele ficava na porta de uma loja daquela, que essa porta até agora fecharam com tijolos. E eu ofereci a ele um biscoito. E ele falou que não queria, que ele tinha melhor do que os que eu estava oferecendo. E não estava me pedindo nada. Que a gente vê que essas pessoas que estão, é preciso a gente compreender, a gente ter compaixão, como diz os nossos queridos ceareiros espirituais, esses grandes enviados aqui na Terra, nosso querido Bezerra de Menezes e outros que ele nos aconselha, que a gente cultive acima de toda a misericórdia. Quando se destinar a cobrir essa pessoa com esse orvalho de bondade, que a gente faça, mesmo que ele esteja rejeitando a nossa oferta para o bem. Assim, porém, a caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida. Existem vários momentos para se ser caridoso, vários momentos. Na rua, no lar, na instituição que a gente frequenta, no nosso relacionamento, numa palavra amiga, até às vezes no supermercado, a caixa do supermercado está triste, já está 3 horas da tarde, cansada, quebrada de estar ali, sentada aquele tempo todo. Você dá uma palavra com um sorriso, isso é um gesto de bondade, faz a pessoa descansar. E a gente pergunta às vezes, como é? Está se sentindo mal? Eu vou te atrapalhar? Você vai continuar assim? Que aí a pessoa se abre e termina deixando fluir um sorriso de gratidão. Então a caridade é de pensamento, a gente está num canto pensando, muitas vezes a gente se senta no cantinho. Eu sempre, no meu vazio, no meu passado, eu gostava de me sentar e pensar. Às vezes as pessoas passavam, talvez sentado. Uma certa vez eu estava numa situação muito difícil em Copacabana, eu me sentava no meio-fio, no pé da parede, da calçada, da rua, e passavam umas pessoas amigas e mexiam comigo. Achava que eu estava me sentindo mal, mas eu não estava. Às vezes eu estava meditando. E a nossa vida, como diz o livro Fonte Viva, que são as observações que eu estou tirando proveito, nós encontramos também na doutrina espírita esse sustentáculo de apoio. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu estava encontrando nas viagens de Kardec de 1862, aonde ele colocou com prioridade esse assunto, né? O terceiro discurso dele em Lyon, ele proclamou, acima de tudo, que fora da caridade não há salvação.
Esse é o terceiro discurso de Kardec nas viagens. Kardec viajou, nos discursos dele, ele evidenciou a beleza do esclarecimento, da conscientização da doutrina, a gente ter convicção da vida espiritual. Depois, em outro discurso, mais adiante, ele questionou a prática dos ensinamentos, fazer crer pelos atos, pela fé, com todo amor, com todo carinho. Trabalhou muito, viajava horas e horas, dia inteiro, semana inteira a pé, viajando, aonde ele chegava, que ele tinha a oportunidade de declarar essa beleza dos seus ensinamentos, ele estava declarando. E nesse discurso em Lyon, ele fez questão de evidenciar a caridade. Quando ele fala sobre a caridade essencial, fala essa caridade do livro que nós estamos lendo, Caridade Essencial, ele proclamava que não se consegue ser cristão sem ser caridoso. Em qualquer sentido da nossa vida, nós, acima de tudo, devemos ser caridosos. E ele fala sobre a questão do saber. Ele disse, é muito interessante o saber, mas praticar o que aprendeu é ainda de maior valor. Não é isso? Muito importante. Às vezes a pessoa estuda, exige, mas quando chega na hora de praticar, encontra essa dificuldade. Essa dificuldade, ele questionava que não devia existir. Isso está no terceiro discurso dele, na cidade de León. Ele viajou centenas de quilômetros, viagens de uma semana inteira de carroça, a pé, por onde fosse, por onde ele andasse. Mas nesse discurso, o que ele quis pôr em prática foi essa beleza do ensinamento da caridade. E ele questionava o que adiantava a pessoa conhecer tanto, estudar tanto, mas não fazer nada. Quer dizer, era interessante cultivar esse sentimento. E ele ainda pregava que tinha que haver espontaneidade, que a caridade é um sentimento natural, que brota do nosso progresso, sem exigência. Aí eu vou fazer. Eu tinha um companheiro que ele dizia que era interessante, mesmo a contragosto, a gente fazer, porque a pessoa que estava necessitada agradecia. Eu achava interessante o sentimento dele, porque tem pessoas que faz impulsionado pelas circunstâncias, né? Vê o camarada, a família passando necessidade, se eu não gosto, vocês são os preguiçosos, se não tem condição de estar assim, não há razão para estar assim. Eu não sei porque é que vive assim, se coloca na frente da gente. Eu vou ajudar, mas vai ajudar, vou ajudar assim mesmo, porque eu fico, às vezes, com pena de ver a pessoa passar por uma situação dessa. Mas eu não estou satisfeito. Eu já contei muito essa história de uma senhora que ela tinha repugnância dos mendigos. Aí quando ela dava o prato de comida, parece que eles sabiam. Ia lá na casa dela. Isso aconteceu em 1958. Eu assisti essa cena. Eles iam na casa dela e sentavam no pé do portão. Na hora do almoço. Ela só faltava, coitada, fazer o sinal da cruz. Que ela não queria, mas era constrangida para se ver livre, né? Aí a gente pergunta, será que tem algum mérito? Tem. Por que é que tem mérito? Porque o que está necessitado vai agradecer, não é isso? De todo o coração. Aí ele sentava ali, ela naquela época não tinha prato nem nada descartável. Era tudo de casa mesmo, sabe? Aí ela pegava, dava o prato de comida bem feito, e dizia, pode comer e levar o prato para você. Aí ela chegou um dia que ela confessou, disse, eu estou acabando com meus pratos.
em casa, porque toda vez que eles vêm aqui, eu dou e quero o prato, porque ela tinha repugnância do prato, que o mendigo comia do garfo. Não é isso? Quer dizer, a gente dentro do sentimento de Jesus, nós estamos totalmente considerados errados, né? Mas o infeliz que recebeu a comida, ele bota a mão para o céu e diz, graças a Deus, Deus abençoe a pessoa que me ajudou. E o nosso querido Emiliano Mendonça, ele falava, se você não quiser fazer espontaneamente, faça a contragosto, mas não deixe de fazer. E é interessante, né? Tem pessoas até que não querem a comida porque não é o prato que eles querem, né? Não é isso, eu não gosto desse tipo de comida. Se recusa a comer, né? Ou ser assistido. Ou até receber o amparo. Né? Pessoas, às vezes, que você vai, a minha irmã, essa minha irmã, que desencarnou com 40 e poucos anos, que eu sempre falo, às vezes ela chegasse na sua casa e você tivesse precisando de alguma ajuda no quintal, a Carla estivesse precisando de lavar uma louça, naquela época não tinha máquina de lavar, às vezes o tanque estava cheio de roupa, né? Aí ela chegava e começava a conversar, e ela ia olhar para a pia, corria, ia lá, se lavava a louça toda, botava tudo lá, sem você pedir. Ela tinha essa gesto de bondade. Ia no tanque, lavava a roupa todinha, direitinho, botava no varal. Depois se despedia com todo carinho. Se precisar de mim, me chama que eu venho aqui e faço para você. Fazia isso com qualquer um, sem cobrança. Ela tinha esse coração. E às vezes existia casa que ela ia, que as pessoas não aceitavam que ela varresse o quintal. Que a gente nota isso, né? Que é tão difícil. Então, o nosso irmão Kardec, no livro Nas Viagens dele, de Kardec, que nós vamos deixar bem claro, né? As Viagens de Kardec de 1862, ele proclamou a importância da caridade, com todo amor, com todo discernimento, com toda nobreza, para com todos os espíritas por onde ele passava. Ele ia mostrando que esse gesto era um gesto mais nobre. A Joana de Ângeles tem uma observação que ela diz que esse gesto é muito importante, mas o esclarecimento, a caridade de esclarecer é muito importante também. Quando a gente desperta o coração para o bem, é um dos maiores atos de caridade que nós praticamos. Quando a gente acorda uma criatura para o bem, para o amor, para a luz. Eu trabalhei com um rapaz lá no Campo dos Afonso, na aeronáutica, e ele era dependente de bebida alcoólica. E eu tudo fazia através do meu parecer para que ele deixasse a bebida, mas ele não deixava de jeito nenhum. E a família tinha desgosto, porque ele era trabalhador, mas quando era sábado e domingo, às vezes só vinha trabalhar na terça-feira, porque passava sábado, domingo, segunda, só terça-feira que ele melhorava para vir trabalhar. E eu conversando com ele, uma vez ele disse, olha, minha família até já me deu bom remédio, mas quase me mataram para vir deixar o vício. Mas não tem jeito. Aí eu falando com ele, conversava, eu digo, senta aí para a gente conversar. Arranje um jeito de você querer bem a você, de você acordar, de você zelar, que você é importante para a sua família. Você tem filhos, tem tudo, tá bom, passou. Ele aceitou a sugestão para o bem e eu orava, pedia a Deus por ele, para ver se ele se recuperava. Passando uns 3 a 4 anos, eu ia na ponte de Cascadura, 5 horas da tarde para pegar o trem, lá vem um senhor de braços abertos para me abraçar, totalmente reformado. Era ele que tinha recebido a sugestão e tinha deixado o vício. A gente vê que é um sentimento nosso, o nosso amor, a nossa perseverança,
trabalha em cima desse bem. Então nós encontramos essa beleza em Kardec, quando ele nos fala sobre essa beleza de que nós espíritas, dentro da casa espírita, devemos trabalhar, se todos nós, dentro das nossas instituições, tivéssemos convicção desse relacionamento, todas as casas cresciam. A nossa querida Anália Franco, ela nos aponta que a liderança de uma casa espírita, uma liderança digna de uma casa espírita é tudo. Se você estiver à frente da casa, precisa ser 3. Se tiver 2, se tiver 1. Eu tenho tido agora ultimamente um exemplo na nossa casa e na congregação. Mudou de direção, progrediu. Porque muitas vezes as pessoas não se entendem. As pessoas que chegam precisam ser, como diz o dizer, seja chegado, como diz o caipira, seja bem chegado, né? Mas às vezes as pessoas que estão na direção não sabem receber com esse aconchego, né? Quando trocou de diretoria, que começou a receber todos e aproveitar todos que chegam, a casa cresceu. Nós estamos vendo isso na congregação, nós estamos vendo isso Luz e Verdade, em Bangu, a nossa casa deste tamanho também, e a gente vê outras que estão paradas, fechadas nessa dificuldade. Nesse sábado que eu tive lá em Itaguaí, eu tive tocando nesse assunto da nossa integridade com a casa, né? A gente se integrar à casa. Nós que estamos, eu e você, na direção, e quem chega também a gente integrar na casa, tornar ele participativo, não é isso? Tornar ele que é para a pessoa não ficar o tempo todo indo e voltando de braço cruzado. Nunca é solicitado, nunca é amostrado nada. Às vezes a pessoa aí na nossa casa, a gente não apresenta a casa, pega a pessoa pelo braço, a nossa casa é assim, 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 assim. Nós aqui realizamos esse trabalho, conversando com a pessoa, mostrando, projeta a nossa casa que não pode ser maior, porque não tem espaço, e a gente não pode fazer mais porque não tem espaço, mas nosso objetivo é isso. Nosso objetivo maior da nossa casa é a divulgação da doutrina. E a gente aproveita por essas outras coisinhas que a gente faz, vai divulgando também. Não divulga? Divulga, a pessoa se sente tão bem assistida, porque tem muitas pessoas que às vezes se afastam, mas se arrependem. Fica sentindo falta, né? E é interessante o bem. Então, no Evangelho de Jesus, nós também temos o capítulo 15, que nos fala sobre essa beleza da caridade, né? Nesse capítulo 15 fala, tem vários assuntos aqui importantes, tem no primeiro capítulo que fala os que precisa o Espírito para ser salvo, a parábola do bom samaritano. Ser identificado pelo sentimento de amor, não é isso? Isso é uma das coisas importantes. Às vezes pode ser que a pessoa não tenha religião nenhuma, mas tem um coração rico de amor. Porque no mundo espiritual, eles não levam em consideração. Levam em consideração o sentimento nosso. Você é religioso ou não? Mas por que você faz isso? Faço isso porque eu gosto de servir. Aqui tem um senhor, que ele vem aqui no brechó, ele já se confessou que ele não é muito religioso. Mas ele gosta de ajudar a religião. E gosta de ajudar as pessoas. Não é interessante? E existem pessoas que estão dentro da casa, que se diz religioso e não gosta de ajudar ninguém. Nem presta um favor. Você quer fazer o favor, ter essa mesa daí? Agora eu não posso.
não é? A gente encontra essas dificuldades. Então, esse capítulo 15 é fora da caridade nossa salvação. É o mandamento maior. A caridade, no item 5, diz que a caridade é humilde, tal a senda única da salvação. O egoísta e o egoísmo e o orgulho é o tal da perdição, que a gente se fecha, né? Não podendo amar a Deus, nem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade, dever moral nosso é esse: fora da caridade não há salvação. A salvação, muitas vezes a pessoa pensa que é um estado assim de espírito, que a pessoa vai desencarnar e vai ficar parado na ociosidade. Tem muita gente que pensa assim, né? Não é? Mas é muita atividade que tem sobrando lá, né? Muito compromisso. É tanto que o nosso querido Viana de Carvalho, ele fala sobre essa beleza, e o nosso querido Frei Fabiano, quando pergunta a ele se gostaria de reencarnar, onde gostaria de reencarnar, Frei Fabiano responde: eu que na Terra de novo, porque ele está comprometido. A gente nota, por um ato de bondade, ele veio aqui para o Brasil, já recomendado espiritualmente. Ele desencarna aqui no Brasil, na época que ele foi Anchieta, volta e a sua mente fica inquieta lá em Portugal, querendo voltar para aqui. Que era a missão, cumprimento de uma missão, não é isso? Ele volta para cá com todo amor, com toda a gratidão, para pôr em prática a sua vontade. E o que é que ele queria quando ele foi para o convento? Ele dizia: fazer o bem. Qual é o bem que você quer fazer? Servir a Deus sobre todas as coisas, com todo carinho, com todo amor. E então esse mandamento, a caridade é humilde, aonde quer que a gente esteja, né? Necessidade da caridade segundo São Paulo. Também está nesse capítulo, com toda a gratidão, no item 6, que é muito importante, que a gente pode fazer o que for, mas se a gente não devotar o devido amor pela caridade, não é caridade, é um gesto comum, qualquer, né? Você está dando, feito a pessoa que dá pouco constrangimento, está praticando um ato filantrópico, tá, mas caridade não, porque a caridade verdadeira é aquela que é envolvida com o nosso amor. Eu sempre lembro do biscoitinho do deficiente lá, do André Luiz, que ele não tinha vontade de servir a Deus, fazia parte do movimento da juventude espírita. Aí um dia convidaram ele para ir fazer uma visita aos necessitados da favela, que naquela época se fazia isso. Aí ele disse que não tinha nada para dar, porque ele era pobre. Aí disseram: se você não tiver, leva uns biscoitos. Naquela época já existiam esses biscoitos maisena, né? Esses pacotinhos marrom. Aí ele comprava um pacote de biscoito marrom, de maisena, e levava. Às vezes a visita era sábado ou domingo, mas logo na segunda-feira, com a impertinência dele, dessa demência dele, ele queria que o pai comprasse. E o pai comprava e ele ficava. Às vezes, durante a semana, ele pegava desse pacote de biscoito para ver, ia lá, pegava o pacote de biscoito, se batendo, olhava e guardava. Aí, quando ele desencarnou, ainda na flor da idade, que ele chegou no mundo espiritual, ele se identificava espiritualmente. Mas quando ele chegou lá, que ele foi ver de perto a sua situação, ele notou que chegou com as mãos vazias no mundo espiritual, né? Aí os espíritos amigos que estavam em volta dele disseram: não, você fez muito. Todas as vezes que você levava esse biscoito para os pobres, você fluidificava ele. E eles, em vez de servir de alimento, eles serviam de remédio para as enfermidades deles.
Aí ele ficou muito feliz. Tem outro exemplo de caridade também no livro Jesus no Lar, do pobre que tinha vontade de servir a Deus, mas quando nasceu, nasceu na penúria, não tinha nada. A família, a situação de penúria na vida dele. E o tempo passou, ele lutava para ver se ajudava alguém em alguma coisa, mas não tinha condição. Aí, resultado, ele fazia o que fosse possível, para ajudar aos pobres que encontrava. Alguém que tivesse precisando de uma roupa velha, ele dividia os agasalhos que tinha. Se encontrasse um obstáculo na rua, ele removia o obstáculo que estava na rua. E um pedaço agarrava, um caco de vidro, ele tirava, só ficava satisfeito quando tirasse o caco de vidro para ninguém se acidentar. E ele chegou no mundo espiritual. Quando encontrava as pessoas discutindo, ele ficava à parte e se entrava na briga das pessoas e dizia: não vale a pena você estar discutindo. Vocês vão criar uma inimizade e vocês vão terminar perdendo a amizade do outro. Vocês não façam isso. E as pessoas aceitavam. Por onde ele viveu na vida dele toda assim. Resultado, quando ele chegou no mundo espiritual, ele chegou pensando que não tinha feito nada. Aí tudo que ele fez foi proveitoso. Tudo que ele fez. Às vezes as pessoas chegavam na casa dele, ele tinha uma tigela de caldo, talvez de arroz, tipo uma canja de arroz para dar um bocadinho a um pobre que não tinha comida, mas a comida dele era essa, era só o que ele tinha, aquilo que ele dava. Quer dizer, e aquilo era abençoado por Deus. E assim ele chegou no mundo espiritual. Então, muitas vezes as pessoas, aqui tem um item que diz: fora da igreja não há salvação, é porque a Igreja Católica achava que fora da igreja não haveria salvação. E a gente nota que não é bem assim. A caridade até dentro da igreja, como essa semana a gente estava conversando a respeito, a gente tem dificuldade, né? Porque às vezes existe alguém dentro da igreja, eu lembro muito de Dom Bosco, eu estava lendo hoje Dom Bosco e nosso querido São Vicente de Paula, que ele dentro da igreja, às vezes a igreja não aceitava o gesto dele, a maneira dele trabalhar. Francisco de Assis não foi aceito, né? Pela higiene do corpo, pela maneira de agir, porque eles achavam que ele não estava sendo justo com o que ele estava pregando no mundo. Aqui no item 10 do capítulo 15 fala: muitos meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra porque a sombra desse estandarte, eles viverão em paz, e no céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Todas as criaturas que praticarem esse gesto de bondade, quando chegam, como eu estava falando, mesmo a contragosto, quando chega no mundo espiritual, recebe a gratidão daqueles que receberam. Sempre recebe, né? Você salvou a minha vida. A gente tem pessoas que, já tive pessoas que dizem: você chegou na hora certa. Eu visitava uma casa, tinha umas meninas lá na Zona Sul, próximo à favela do Sossego, lá detrás do Parque Lage. Aí tinha uma senhora que ela nunca teve sorte com o marido. E ela tinha 3 filhas e um filho. Passava uma situação de penúria, né? Aí, às vezes, eu ia passear lá e tinha uma amizade com eles. Aí, o marido tinha deixado, esse último marido tinha deixado, e não dava a mínima atenção. Aí eu cheguei
levei algumas coisinhas para ela. Quando eu cheguei lá, ela estava chorando. Ela disse, eu não tenho nada para minhas filhas. Eu estou numa situação, Marcelo, que Deus, na sua infinita misericórdia, mandou você aparecer aqui. A gente vê as viravoltas, né, que o mundo dá, não é? Pessoas que vivem, coitado, dessa penúria, nessa infelicidade. Conheceis pelo perfume da caridade que espalha em torno de ti. E a nós estamos ainda aqui com relação a fora da caridade e não há salvação. Aí diz, meus amigos, agradecei a Deus em haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem sejam salvos. É que ajudando-vos a compreender, o Espiritismo ajuda a compreender os ensinos do Cristo. Muito lindo, né? O Espiritismo ajuda. O Espiritismo, vocês acham que ser espírita é melhor do que os outros? Não é melhor do que os outros. É porque o Espiritismo vem nos ensinar a entender melhor o Cristo. Ele vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, que vossos irmãos, observando-vos, sejam conduzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só, a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a quem pertençam. São palavras de Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Muito íntimo, né? Bora. Aí. E nós estamos aí com essa beleza de ensinamento. Eu estava vendo hoje, nos nossos amigos espirituais aqui, nós estamos fazendo essa observação muito linda, que é para a gente ter essa convicção. Meus amigos, agradecei a Deus haver permitido possuir gozo à luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem haja ser salvo, é que, ajudando-vos a compreender os ensinamentos do Cristo, a doutrina espírita nos ensina, ela vos faz melhores cristãos. Quanto mais a gente procurar, tanto que a gente tem dificuldade porque não aceita. A gente tem essa dificuldade porque nós não aceitamos. Eu tenho pessoas que não querem estudar o Evangelho. A ler o Evangelho e guarda. Não é. O Evangelho é para a gente estar com ele em mãos, no nosso sentimento. Eu sempre encontrei no livro um conselheiro. Para mim não é preciso ninguém dizer, basta eu entender isso aqui para mim ter essa convicção. E a gente, hoje, observando, um dos maiores exemplos nossos do cristianismo foi o nosso querido Francisco de Assis com a caridade e também o nosso querido Vicente de Paulo Antônio de Pádua e outros que trabalharam para o bem. O nosso querido Eurípides Bassanufo, também que trabalhou com todo amor, com todo carinho. Nosso irmão Vicente de Paula, ele nasceu e logo cedo, com 16 para 17 anos, que ele vivia de pastorar vacas espalhadas no pasto, vivia da produção de leite, mas a situação era muito difícil e ele achava que devia crescer para servir a Deus. Logo, na flor da idade, ele começou a estudar e se ordenou em padre. E quando ele se ordenou, ele começou a trabalhar, o objetivo dele da igreja era a esmola. Naquela época, no século XVI, a pobreza era extrema, espalhada pelos campos, né? Porque o rico era rico, pobre era pobre, como diz a expressão, pobre era pobre e miserável.
a situação era de penúria. Mas logo que ele começou a trabalhar, ele começou a sofrer de um problema nas pernas, a ponto de não poder andar. Mas aqueles que acordam para o Cristo não vê as suas enfermidades. Eles sempre colocam em primeiro lugar a dor do próximo. Nós devemos, acima de tudo, ver a dor do nosso semelhante com todo amor, com toda gratidão. E quando nós estamos trabalhando para esse bem, nós esquecemos da nossa enfermidade. E ele passou a andar nas costas de carroça, de burro, por onde ele andava, tipo uma charrete, procurando ele, tipo uma carroça, que ele pudesse levar alguns mantimentos para se alimentar por onde ele passava. As rainhas, naquela época, o império de Luís XIII, Luís XIV, começaram a dar atenção a ele e ele trabalhar pelo bem, pelo amor, pela luz. Jamais se preocupou com ele, e as pernas continuou cada vez mais inchando e dificultando a sua caminhada. E ele chegou a uma idade já avançada, mas viveu 39 anos sem condição de andar. Impossibilidade de caminhar com a inchação das pernas, mas servindo por onde passava. Fazia amizade com o Henrique para distribuir para os pobres com todo amor, com toda gratidão. Então nós sentimos, para nós espírita, o Espiritismo veio clarear a nossa vida para o bem. Veio nos ensinar toda essa beleza para o bem. Quando a gente tiver que fazer esse bem, não vamos ficar sendo rogado. Eu sempre falo em minha vida, não esperar ser solicitado. A gente se oferte para o bem, se ofereça, seja solícito para o bem, sem especulação. A gente se dedique a esse bem, com esse amor. A gente não fique dentro da casa espírita, eu fiquei, ninguém me precisou de mim, ninguém me procurou para nada, aí eu saí. Não, a gente mesmo se oferece, a gente mesmo se dedica. E no nosso caminho na casa espírita ou fora da casa espírita, nós estamos sempre encontrando o meio de ajudar, de servir, de amparar, seja por palavras, por pensamento, por ação. Todos os dias, em minha casa, às 8 horas, 8h30 da manhã, eu faço oração, pedindo a todos por esses que passam por essas dificuldades, seja qual for o grau, o nível moral, o grau de cultura ou o nível de patrimoniado, de riqueza na terra. Eu já visitei pessoas riquíssimas, milionárias, com a mesma gratidão, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. E estamos aqui, Pai, de todo o coração, chegando ao final do nosso estudo sobre a caridade, que fora da caridade nós não encontramos liberdade em nossa consciência. E a caridade é praticada pelos laços de fraternidade, de solidariedade, como diz o nosso querido Leopoldo Machado, sem solidariedade, sem fraternidade, não podemos abrir o nosso coração para Deus. Muito obrigado. Que tenhamos um dia rico de muito amor, de muita paz, de muita luz. Nós vamos agradecer a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma. Estamos aqui, Jesus, encerrando mais esse nosso compromisso moral através da palavra de divulgação do cristianismo e do espiritismo, para que sirva de proveito para aqueles que têm dificuldade de libertar a sua consciência no caminho do bem. Que todos os amigos desencarnados que assistiram e vão assistir o nosso estudo, seja por Deus abençoados, protegidos e iluminados. Que cada um crie dentro de si um meio de servir e de ser útil, dando liberdade à sua consciência, conquistando o mundo com a fraternidade e com a gratidão do seu próximo. Muito obrigado. Assim sendo, nós pedimos permissão a Frei Fabiana de Cristo,
a nosso querido Jesus, a Deus nosso Pai e a todos que nos assistiram, pedimos permissão para dar por encerrado o nosso estudo dentro desse clima de muito amor, de muita gratidão. Graças a Deus, que assim seja, Jesus. Muito obrigado.